Olá, sejam bem-vindos à nossa 18ª aula de leitura e comentário de O Itinerário da Mente para Deus, de Boaventura. Nós estamos lendo e comentando o primeiro capítulo do mesmo itinerário. Na aula passada, nós vimos como este itinerário ele se realiza através de 3 graus ou degraus de ascensão, 3 principais degraus de ascensão. Esses 3 degraus são a contemplação de Deus fora de nós, a contemplação de Deus dentro de nós e a contemplação de Deus acima de nós. A contemplação de Deus fora de nós se dá em referência aos vestígios de Deus, as coisas como vestígios de Deus, as coisas corporais, as coisas exteriores, as coisas sensíveis. A contemplação de Deus dentro de nós se refere às coisas espirituais e eviternas, às inteligências, isto é, a alma humana, como alma intelectiva, e também as inteligências, como as forças celestes, aquilo que os teólogos chamam de anjos. Em terceiro lugar, a contemplação de Deus acima de nós, Deus que é espiritualíssimo e eterno. Então, nós vimos isto na aula passada, na 17ª aula. Vamos agora, nessa 18ª aula, seguir a partir do parágrafo 4 do capítulo 1. Diz assim: segundo essa tríplice maneira de nos elevarmos progressivamente a Deus, a nossa alma possui 3 principais vias para perceber. Na primeira, olha sobre as coisas corporais e exteriores, pelo que se chama animalidade ou sensitividade. Na segunda, olha sobre si mesma, e se chama por isso espírito. Na terceira, olha acima de si mesma, e se denomina mente. Estas 3 faculdades devem servir-nos para elevar-nos a Deus, para amá-lo com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nisso consiste a observância perfeita da lei e toda sabedoria cristã. Vamos comentar este parágrafo. A alma humana, ela é, por assim dizer, o nada de uma abertura, o vazio, o oco de uma abertura, de uma receptividade para tudo aquilo que, de alguma maneira, é. Ela é esta abertura capaz de receber a manifestação do ser em sua inteligibilidade. Ela é esta abertura de um poder perceber. Então, é isso que, na filosofia contemporânea, Heidegger chamou de Dasein, ou seja, o aí-ser. Este aí-ser quer dizer este aí em que o ser se insere, em que o ser se dá a manifestar, em que os entes ou os seres
advém em sua presença como os seres ou os entes que eles são. Então, seguindo esta concepção da mente, a mente é, por assim dizer, uma clareira. A mente é, por assim dizer, uma abertura para a verdade, uma abertura para a liberdade. Ela é um hiato, uma abertura na qual se ilumina todas as coisas que são e o ser de todas as coisas que são. Então, a mente é esta capacidade de poder perceber o ser. E, segundo esta capacidade se realiza em 3 faculdades, ou 3 olhares, né? 3 capacidades de olhar, né? Então, a Boaventura fala de 3 aspectos principais que a nossa mente tem. A palavra aspectus, em latim, tem a ver com o olhar, né? Aspicere significa olhar, mirar, contemplar, perceber, né? Aspectus é tanto o próprio olhar quanto aquilo que se mostra a este olhar, aquilo que se deixa fazer a este olhar. É um pouco como a palavra inglesa look, né? Pode significar tanto o olhar quanto o aspecto em que alguma coisa se deixa ver. Também em latim, a palavra aspectus pode significar tanto o olhar quanto o modo como alguma coisa se deixa ver. Então, a mente tem 3 aspectos principais, 3 olhares, né? 3 vias para perceber, como foi colocado na tradução em português aqui. Nesse primeiro olhar, a mente olha para as coisas corporais e exteriores. Em latim, unus est ad corporalia et exteriora. Coisas corporais e exteriores, pelo que se chama animalidade ou sensitividade. Animalitas, sensualitas, em latim. Então, um primeiro olhar da mente se dirige às coisas exteriores e corporais. Isto é, as coisas que estão fora de nós e que têm a característica de serem corpo. A característica de serem coisas extensas, substâncias corpóreas que se caracterizam como coisas extensas. Agora, é claro que temos corpo em vários sentidos. O corpo de uma pedra, né, que é uma substância corpórea inanimada. O corpo de uma planta, de uma árvore, que é uma substância corpórea animada, é um vivente, né? O corpo de um cavalo, que é uma substância corpórea animada, portanto, um vivente, só que sensitivo, capaz de sentir, de perceber com os 5 sentidos, né? Então, o animal como um vivente sensitivo. Depois temos o corpo do homem, uma substância corpórea animada, capaz de sentir,
né? Capaz de sentir. Então, um animal, né? Um vivente sensitivo, porém que também esta sensitividade ou essa sensualidade da alma humana, ela é regida e estruturada a partir de uma alma intelectiva, né? Uma alma capaz de pensar. Então, a animalidade ou a sensualidade ou sensitividade é um olhar da mente que se dirige para os corpos simples, como os elementos, água, terra, fogo, ar, e os corpos mistos, isto é, como os minerais, os vegetais, os animais e os próprios humanos. Animalidade vem de anima, que significa vida. Então, o homem é um animal. Dizer que o homem é um animal não significa dizer que ele é um bicho, né? Quer dizer que ele é um ser animado, né? Um corpo animado, uma vida que é capaz de sentir, capaz de perceber com os 5 sentidos. Então, a alma, anima em latim, é aquilo que vivifica o corpo, e é aquilo que sensifica o corpo, isto é, que dá ao corpo a capacidade de sentir, de perceber com os 5 sentidos, de receber sensações, não é? Então, os órgãos do corpo são momentos ou instrumentos, digamos, dessa capacidade da mente chamada animalidade ou sensitividade ou sensualidade, como está em latim. No segundo olhar, a alma olha sobre si mesma. Na verdade, em latim se diz alius intra se et in se, secundumquem dicitur spiritus. Seria melhor uma outra tradução. Na segunda, a alma olha dentro de si mesma e em si mesma. E, segundo isto, ela é dita espírito. Então, espírito é a alma ou a mente humana enquanto capacidade de olhar para dentro de si e de fixar este olhar em si. A palavra espíritus vem de sopro, que quer dizer vida, né? Porém, aqui a palavra espírito não significa simplesmente o sopro de vida, mas quer dizer uma força iluminadora, uma força que é capaz de, pela qual a alma é capaz de iluminar-se a si mesma, de captar-se, de perceber-se a si mesma. Aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia uma reditio in se ipsa, isto é, um retorno para dentro de si mesma, que é uma capacidade da alma enquanto espírito. Então, é a capacidade do autoconhecimento, a capacidade de conhecer-se a si mesmo nas próprias estruturas e possibilidades humanas. O terceiro olhar olha para cima de si mesmo, né? Sobre si mesmo, supra se, né? Isto é,
para o que está acima de si mesmo. E segundo isto, este olhar é dito mente. Então, no comecinho do parágrafo, dizia que a nossa mente tem 3 olhares principais. Né? Foi traduzido por alma, mas a palavra seria mente, ficando na literalidade. E agora chama-se mente este olhar da mente que é capaz de elevar-se acima de si mesma, né? De transcender-se a si mesma. Então, Boaventura, no seu texto, olhando aqui o original, ele usa mente como em sentido amplo, para dizer a alma nessa capacidade receptiva e perceptiva, iluminativa também, né? E usa a palavra mente num sentido restrito para dizer o olhar da mente capaz de elevar-se por sobre si mesmo, transcendendo-se a si mesmo. Então, estas 3 faculdades devem servir-nos para elevar-nos a Deus, para amá-lo com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Aqui, Boaventura faz uma ligação entre esses 3 olhares da alma e o modo de amar a Deus, segundo as formulações evangélicas do primeiro mandamento. Isto é, amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Em latim, nós temos assim, a partir disso tudo, a mente deve se dispor a elevar-se para Deus, ad concedendum in Deum. Então, a partir desses 3 olhares, animalidade, espírito e mente, a mente deve se dispor para ascender com tudo aquilo que se mostra, né? Usar de tudo aquilo que se mostra aí para subir até Deus, né? Para que a mente ame a Deus. E o ame diligat, né? Este amor de diligência, este amor de estima e cuidado, né? O ama extotamente, extoto corde et extota anima. Extotamente, de toda a mente. Aqui a mente seria este olhar superior que permite ao homem elevar-se acima de si e transcender-se. De extoto corde, de todo o coração. Aqui a palavra coração significa o espírito, a interioridade mais íntima do homem, o centro da pulsação da vida do homem. Né? E depois tem extota anima, de toda a alma, quer dizer, com toda a animalidade, com toda a sensitividade, sensualidade que habita em nosso corpo, por assim dizer. Então, é assim que a Boaventura relaciona esses 3 olhares com esses 3 modos e dimensões do amor de Deus. O amor de Deus que deve, por assim dizer, impregnar a nossa própria animalidade, a nossa própria vida
sensitiva e sensível, o amor de Deus que deve impregnar a nossa própria interioridade, o nosso coração, ou o nosso espírito, nossa capacidade de autoconhecimento, e o amor de Deus que deve impregnar também este nosso olhar que nos leva a transcender-nos a nós mesmos, a nos sobrepormos a tudo aquilo que é criado e dirigir o ápice de nós mesmos na direção de Deus. E Boaventura termina esse parágrafo dizendo: nisto consiste a observação perfeita da lei e toda sabedoria. Porque a lei, a Torá, a instrução sobre o bem viver, sobre o caminho da felicidade, da bem-aventurança no Antigo Testamento, ela se resumia nos dois preceitos de amar a Deus com todo o nosso ser e de amar o próximo como a nós mesmos. Então, a observação perfeita da lei consiste neste amor que ama a Deus de toda a mente, de todo o coração e de toda a alma. E também nisto, simultaneamente, consiste a sapiência cristiana, a sapiência cristã. Então, sapiência cristiana que é mais do que a revelação divina, é a própria experiência, é o próprio conhecimento experimental de Deus, é o saborear e degustar a Deus, por assim dizer. Depois vem o quinto parágrafo. Vamos lê-lo. Porém, cada um dos três mencionados modos é duplo, segundo considerarmos Deus como o alfa e ômega de tudo. Segundo contemplarmos em cada um desses modos como por meio de um espelho ou como dentro de um espelho. Ou, enfim, segundo considerarmos cada grau em si mesmo, separadamente ou em relação a outro. É necessário, portanto, elevar ao número de 6 os degraus de nossa elevação a Deus. Como Deus criou o universo em 6 dias e no 7º repousou, assim também esse pequeno mundo que é o homem há de ser conduzido com perfeitíssima ordem ao repouso da contemplação, passando pelos seus degraus das iluminações progressivas. Esses 6 degraus estão simbolizados na Escritura. De fato, por 6 degraus subia-se até o trono de Salomão. Os serafins que viu Isaías eram 6. Deus chamou a Moisés do meio da nuvem após 6 dias. Cristo, igualmente, depois de 6 dias, conduziu seus discípulos a uma montanha e se transfigurou na presença deles. Neste parágrafo 5º, portanto, os 3 degraus principais, eles aparecem reduplicados, geminados, ou seja, cada um dos degraus se desdobra em 2 degraus, e assim de 3 degraus vamos para 6 degraus. E, por isso, Boaventura diz: porém, cada um dos 3 mencionados modos é duplo, segundo considerarmos Deus como o alfa e ômega de tudo. Essa referência, Deus como alfa e ômega de tudo, é tirada do livro do Apocalipse, para os medievais, o livro dos mistérios de Deus, capítulo 1, versículo 8. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega ou omega é a última letra do alfabeto grego. Então, Deus como
o princípio e o fim de tudo. Para os medievais, isto era muito importante. Eles consideravam o universo a partir de uma saída de Deus, esta saída que é a criação, e a partir de um retorno para Deus. Então, a partir do pensamento neoplatônico, presente, por exemplo, em Proclo, eles falavam em exodos e prórodos, em grego. Em latim, exitus e reditus. Ou seja, a saída de todo o universo do íntimo de Deus e o retorno de todo o universo para dentro do íntimo de Deus. Algo como, por exemplo, as sumas teológicas, elas normalmente têm este esquema de saída e retorno subjacente, ou seja, vão falar da criação, o ato criador de Deus, é o ato pelo qual as coisas saem de Deus, né, do uno, e se mostram no mundo, na multiplicidade, e a escatologia, a doutrina dos novíssimos, isto é, das últimas coisas, como sendo a doutrina sobre o retorno de todas as coisas para dentro de Deus. Nós temos, por exemplo, uma obra como a de João Scotus Eriúgena, do século IX, Eriúgena ou Erígena, a obra De Divisione Naturae, da divisão da natureza. Eriúgena fala de 4 diferenças, 4 articulações, 4 espécies de naturezas. A natureza que cria e não é criada, a natureza que é criada e cria, a natureza que é criada e não cria, e a natureza que nem cria nem é criada. A natureza que não é criada e cria é Deus como causa creatrix, Deus como causa criadora. Deus enquanto dá o ser a tudo aquilo que vem a ser, que passa do não ser, do nada, para o ser, para a existência, para o ato de ser, da ausência para a presença. Essa é a primeira espécie de natureza, Deus como causa criadora. A segunda espécie de natureza são as causas primordiais. Essas causas primordiais são as ideias das coisas em Deus, as formas originárias, os arquétipos de todas as coisas em Deus. Seriam essas formas originárias na arte divina, para usarmos a expressão preferida de Boaventura, ou seja, na sabedoria divina. Há aquela concepção de que todas as coisas são um pensamento de Deus, uma intenção de Deus, na sua sabedoria criadora. Todas as coisas, enquanto tais, eram no Filho, né? Viviam no Filho, ele que é o Logos, ele que é a palavra, a sabedoria, a verdade criadora de Deus. A terceira espécie de natureza é a natureza criada, que não é criadora. Aí temos o mundo, o universo, tal como ele se expõe para nós e em nós, né? Esta natureza que já é uma realização concreta no mundo, né? Depois, concreto vem de concrescer, isto é, aquilo que concresceu. Então, o mundo que concresceu
Isso seria a terceira espécie de natureza. A quarta espécie de natureza é a natureza que não é criada e que também não cria. Isto é, novamente, Deus. Mas Deus não mais como alfa, como princípio da criação. E Deus, sim, Deus como ômega, como fim, como plenitude, consumação, repouso da criação. Né? Eriúgena escrevia o seguinte: e pois a primeira e a quarta são um, porque elas são inteligíveis somente a respeito e a partir de Deus. É ele, pois, o princípio de todas as coisas que são dadas com ele, dele a partir de si. E é o fim de todas as coisas que o apetecem, para que nele se aquietem eterna e imutavelmente. Então todas as coisas apetecem a Deus, desejam a Deus, buscam realizar plenamente o desígnio de ser que Deus lhes concedeu, para que elas possam, tendo alcançado a sua consumação, elas possam também se aquietar eterna e imutavelmente em Deus. Isso diz João Scotus Eriúgena, no Da Divisão da Natureza 2.2. Falando do último, da última espécie de natureza, Eriúgena diz o seguinte, que ali Deus já deixou de criar, uma vez que todas as coisas estão convertidas para dentro de suas razões eternas, nas quais permanecerão e permanecem, desistindo também de serem chamadas pelo nome de criaturas. Deus, pois, será tudo em tudo, e toda criatura será obumbrada, uma vez que foi convertida para Deus, dentro de Deus, como os astros ao surgir do sol. Então, esta visão medieval de que as coisas têm um retorno para Deus, uma reversão ou uma conversão para Deus, enquanto fim delas mesmas. Né? Então as coisas elas se convertem para dentro das suas razões eternas, para dentro dos seus arquétipos. E assim elas perdem o nome de criaturas. São criaturas enquanto estão no mundo. Então Deus será tudo em tudo. Essa expressão Deus tudo em todas as coisas é tirada do Novo Testamento. Né? E Eriúgena faz essa comparação. Né? Como temos a noite estrelada, quando o sol surge, a luz do sol encobre e envolve todas as estrelas. E todas as estrelas, com seu brilho, são obumbradas, são sombreadas pela luz do sol. Assim todas as coisas se aquietam em Deus. Então eu trouxe este exemplo do texto de Eriúgena para pensarmos essa questão, Deus como alfa e ômega, como princípio e fim, isto é, consumação, plenitude, repouso de todas as coisas. Em segundo lugar, a geminação ou a duplicação da contemplação é explicada por Boaventura dizendo: segundo contemplarmos em cada um desses modos como por meio de um espelho ou como dentro de um espelho. Então, essa questão da especulatio, né, da especulação, isto é, da reflexão, ou seja, da imagem refletir no espelho, né? De uma imagem original vinda de um modelo, a imagem reapresentada em um espelho.
Então, a contemplação de Deus pode ser passando pelo espelho, né, ou permanecendo e detendo-se no espelho. E cada uma dos degraus será assim, será uma contemplação de Deus pelo vestígio e no vestígio, e a contemplação de Deus pela imagem e na imagem. Esse por, né, quer dizer um movimento de transitividade, passar através do espelho. E o in latim, quer dizer esse deter-se, né, esse parar ali, deter-se ali no espelho, naquilo que se deixa refletir a respeito da imagem originária de Deus. Depois, o terceiro aspecto, digamos assim, desta duplicação ou geminação, ele diz: ou enfim, segundo considerarmos cada grau em si mesmo, separadamente ou em relação a outro. Em latim, fala de na consideração misturar com outras considerações que são afins, ou então considerar em sua pureza. Né? Em sua pureza. Então, as especulações ou as considerações vão trazer outras considerações adjacentes, né? Contíguas, né? Ou poderemos nos passar por essas considerações afins, contíguas, que estão misturadas com a consideração principal, ou podemos nos deter na consideração principal. A palavra consideração também é importante, né? Ao modo, a etimologia nos lembra das estrelas, né? Sidera, né? Os corpos siderais, né? Os planetas, os astros, as estrelas, sidera. Então, considerar é como que observar a constelação, né? A disposição e a ordenação dos astros, das estrelas. Né? Então, isso é um movimento de considerar. Né? Este exercício de olhar para o céu e de observar as constelações, este exercício acaba dando nome ao exercício da mente, todas as vezes que a mente vai tentar captar as constelações das coisas, ou as constelações dos conceitos, ou as constelações das palavras. Então, isso aqui deu origem à palavra considerar. Né? Considerar. Então, a consideração pode ser feita olhando para coisas que estão adjacentes ou contíguas e focando naquilo que é o principal, o mais decisivo, digamos assim. Então, Boaventura depois diz: é necessário, portanto, elevar ao número de 6 os degraus de nossa elevação a Deus. Então, cada um desses 3 degraus principais se duplica, se gemina, né? Tem um gêmeo dele, e aí teríamos 6 degraus. E Boaventura completa: como Deus criou o universo em 6 dias e no 7º repousou, assim também esse pequeno mundo que é o homem há de ser conduzido com perfeitíssima ordem ao repouso da contemplação, passando pelos seus 6 degraus das iluminações progressivas. Em vez de seus degraus, como está aqui no texto, seria 6 degraus. Seria preciso corrigir o texto aqui, né? Passando pelos 6 degraus das iluminações progressivas. Então,
Os 6 degraus são como que 6 dias. 6 dias são 6 iluminações progressivas. Boaventura trata também dos 6 dias da criação como 6 iluminações progressivas, num ciclo de conferências que ele deu em Paris, nos anos 70 do século XIII, que se chamou de Hexaemeron, né? Ou as iluminações da igreja. Né? 6 dias, hexa significa 6, hemeron vem de hemera, que significa dias, em grego, né? Então, dia, em grego, hemera. Então, hexaemeron é o tratado sobre os 6 dias da criação, que é lido de uma maneira espiritual, né? Alegórica, como 6 degraus de iluminação. Aqui, os 6 degraus de iluminação da alma ou da mente na elevação para Deus, e lá no Hexaemeron, como 6 degraus de iluminação da igreja, da assembleia, né, dos que foram chamados ao seguimento de Cristo. Então, como Deus perfez a sua obra em 6 dias e no 7º dia repousou, né, ele perfez o mundo, o universo, o grande mundo, em 6 dias e no 7º repousou, assim também ele perfaz o menor mundo, que é o homem, e o conduz ao repouso da contemplação em 6 degraus no 7º dia. No 7º, ele concede a paz, o repouso da contemplação. Então, o homem é aqui chamado de menor mundo, minor mundos, né? Então, nós temos o mundo maior, que é o mundo universo, né? Esta estruturação de todas as coisas que são, né? Esta reunião da totalidade de tudo aquilo que é, isso seria o maior mundo. Né? E o menor mundo é o homem. Né? O homem é o mundo menor porque nele todos os modos de ser do mundo maior estão presentes. Sejam os modos de ser das coisas corpóreas, seja os modos de ser das coisas incorpóreas. Também, então, o homem é como que o elo entre a dimensão dos corpos em seus vários níveis, né? E a dimensão dos espíritos em seus vários níveis também. O homem como um ser corpóreo e como um ser de alma e espiritual, ele é essa junção, essa conjunção de todas as formas de ser do universo, de todas as coisas criadas. O homem é uma imagem do mundo, né? É um mundo menor, um mundo contraído, por assim dizer. Né? Nele convergem todos os entes, né? Quer na receptividade do intelecto, né? Quer também na capacidade de querer do homem. Né? Então, pela capacidade de conhecer, o homem reúne, é o ponto de convergência dos modos de ser de todas as coisas, das formas de todas as coisas. É capaz de receber em si, no seu intelecto, as formas de todas as coisas. Então, aquilo que Aristóteles diz no livro sobre a alma, no livro 3, né, de que o intelecto ou a alma intelectiva humana é, de certa maneira, todas as coisas, isto também é uma explicitação de chamar o homem como o menor mundo. Né?
Tomás de Aquino diz que a alma é aquele ente muito peculiar, especialíssimo, né? Que é capaz de convergir com todos os modos de ser de todos os entes. Então, o menor mundo que é o homem também se perfaz em 6 dias, em 6 degraus iluminativos. E no 7º dia ele repousa, como também aconteceu no relato da criação divina. E Boaventura, que é muito sensível aos símbolos, e sobretudo aos símbolos numéricos, à numerologia, digamos assim, ele aqui recorda que na Sagrada Escritura o cenário, isto é, o número 6, os 6 degraus, está presente. E ele dá 4 figuras do cenário, dos 6 degraus, né? Primeira figura é de Salomão. Para subir ao trono de Salomão era preciso ascender por 6 degraus. Ora, Salomão é o modelo bíblico da sabedoria e o modelo bíblico da paz. É o rei da paz, né? O nome Salomão, alguns vinculavam com a noção de paz, Shalom, né? Então, é o rei sábio e pacífico. Então, para subir à sabedoria e à paz, é preciso ascender por esses 6 degraus. A segunda figura é a de Isaías, né? Os serafins que Isaías vê na experiência inaugural da sua vocação, né? Eles têm 6 asas. Esta figura do serafim alado, do serafim de 6 asas, já apareceu no prólogo do itinerário. Então, as 6 asas representando as 6 degraus, né? As 2 asas voltadas para baixo, que cobrem o corpo do serafim, são a contemplação de Deus nas coisas corpóreas e exteriores. As 2 asas que elas se estendem para os lados são a contemplação de Deus nas coisas espirituais e interiores. E as 2 asas que se elevam para o alto, a contemplação de Deus através do seu duplo nome, que é o nome de ser e o nome de bem. A terceira figura é a figura de Moisés, né? Que o Êxodo 24:16 diz que Deus chamou a Moisés do meio da nuvem após 6 dias. De medio caligines. Caligen quer dizer a escuridão, né? Deus chamou Moisés do meio da escuridão após 6 dias. A escuridão, a caligem, é também chamada a escuridão do mistério de Deus, tá? A nuvem que encobre com sua sombra, tá? Aquele que contempla, a nuvem do mistério. Nós temos, na Idade Média, um texto de um autor anônimo chamado A Nuvem do Não Saber, né? Que trata justamente da contemplação como este permanecer envolvido no mistério de Deus, na sombra do mistério de Deus. No final do itinerário, Boaventura vai dizer que esta sombra é mais que luminosa, quer dizer, a escuridão não vem da falta de luz, mas de um ofuscamento, de um excesso de luz, né?
E Moisés sai da nuvem com o rosto iluminado, né? De tal maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés e pediam que e por isso Moisés passou a velar o seu rosto, diz o livro do Êxodo, né? A quarta figura é justamente a figura de Cristo, né? Que no Evangelho de Mateus diz que após 6 dias, do nada Mateus diz isso, né? Após 6 dias, Cristo levou os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o alto do monte e transfigurou-se diante deles. Então, Cristo mostrou-lhes o seu brilho, seu esplendor. O brilho e esplendor de ser que nós chamamos a glória, né? Cristo mostrou a sua glória de Filho de Deus para os 3 discípulos, né? E eles foram envolvidos na nuvem luminosa, né? Não mais se fala de uma nuvem escura, e sim de uma nuvem luminosa. E daquela nuvem repercutiu-lhes uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. Na leitura dos padres da igreja e dos medievais, nesse episódio temos a presença da Trindade. O Cristo que se transfigura, o Filho, a nuvem luminosa que envolve os discípulos, o Espírito Santo e a voz do Pai que testemunha, que dá o seu testemunho. Este é o meu filho muito amado, escutai. Então, o número 6 é 6 iluminações progressivas para se chegar à máxima iluminação, que às vezes parece uma escuridão, uma nuvem, uma caligem, né? Para chegar à sabedoria e chegar à paz. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.